Quer saber de uma coisa? Aprendi mais uma. Eu já acho que já falei para vocês que tudo a gente tem que escrever, gente. A gente não guarda tudo na memória. A gente fala assim, deixa eu pensar, eu me lembro disso, mas eu não sei mais, eu acho que esqueci de fazer. E aí, no WhatsApp, eu colocava as coisas, os produtos e não sabia. Hoje voltei a saber que me ensinaram de novo. Eu já te ensinei, abençoado. Eu não lembro. Estava lá, eu não quero. E foi ajeitado toda a minha parte das vendas. Cheguei aqui, já escrevi, aí já tenho que colocar as partes das vendas, como tenho que mudar. Reaprendi, né? Nem aprendi. E aí, hoje eu resolvi resolver um problema, mas eu não estava querendo ter esse problema com dirigir, sabe? Eu queria, nos meus pensamentos, ir de ônibus. E fui. Só que eu não sei o horário dos ônibus, né? Aí tinha uma moça, e aí eu perguntei, o ônibus tal já passou? Disse que não, daqui a 15 minutos. Aí eu olhei assim, daqui a 15 minutos, sim. E o outro ônibus? Aí ela disse assim, foi 3 horas que eu cheguei no ponto. Ela disse que ele vai passar às 4. Aí eu olhei assim pra ela, assim, como é que ela sabe, né? Eu digo, como é que você sabe? É porque você pega os ônibus aqui e já sabe os horários? Não, é porque tem um app. Eu digo, como é o nome do app? Ela me explicou. E eu peguei, chegar em casa eu vou baixar. Aí, pra onde eu fui, quando eu cheguei lá, eu falo, nossa, eu tava achando que tava abafando. Eu descobri um app, que o horário dos ônibus que passa e tudo. Ela disse, sim, eu tenho um mais rápido. Eu digo, como? Tenho um mais rápido. Desinstala esse, instala esse que eu... Aí eu olhei, nossa, aonde você está? Você digita. Talvez eu esteja falando isso para você e você fala assim, eu já sei disso. Sim, mas tem outras pessoas que não sabem. Aí, sei lá, lá tem atual. Aí você põe a localidade onde você está, como se fosse quase como o Uber. E para onde você vai. E aí apareceu a quantidade de ônibus. Aí você põe o endereço do ônibus que você quer. Tem vários números de ônibus. Aí eu apertei no ônibus que eu queria. Porque eu não queria ir lá para Faria Lima, lá, não. Queria nesse lugar. Aí eu peguei, digitei e aí falou o horário que iria passar. E aí eu me dei o prazer de conversar mais um pouco, porque era esse horário que estava ali. E aí eu ia olhando e mostrava mais ou menos onde ele estava. Quando foi umas 6h15, eu desci e fui pro ponto do ônibus. Gente, quando foi 6h30, o ônibus chegou. Para mim foi ótimo, porque, olha, eu fiquei 1 hora para me ir, das 3 às 4. E para voltar, eu já fui no horário certo e peguei. E foi assim maravilhoso. Você entendeu? Que a gente aprende todo dia um pouco. E é isso que eu quero. Acho que como eu fui muitos anos professora, eu acho que é um dom que Deus me deu, porque aquilo que eu sei, eu tenho prazer de ensinar e de aprender cada vez mais. E eu aprendo com jovens, eu aprendo com criança. Não, vem cá, vem cá, abençoado. Aí, ensina devagar, devagar. E hoje eu fui na casa de uma colega, eu fui fazer as entregas dos ovos, e aí o filho dela estava ensinando que no celular dela não estava conseguindo abrir o olerite. E aí ela fez exatamente como eu faço. Não, me ensina como é que eu faço para me abrir, para me saber.
porque ela tinha perdido a senha, não tinha perdido não, ela não sabia da senha. E aí eu volto a retomar, você, professor, professor, o que não é professor, o que você está querendo aprender? Gente, não confie no celular. Lá no celular ele tem uma parte de agendamento que a gente põe. É bom? É, porque você de repente está num local e aí você quer o número da senha do Banco do Brasil, quer a senha da TIM, quer a senha não sei de quê. Aí você vai lá no agendamento. Tudo bem, mas não deixe de pôr o agendamento no seu caderno. E outra, né? Pega no papelzinho, coloca aqui. Pega no papelzinho, coloca ali. Não. Nessa parte, eu tenho pastas onde eu escrevo com uma etiquetazinha lá. Porque quando você vai buscar, vai procurar, você não fica... Porque a gente tem muita coisa. E aí eu tenho uma parte só de documento de coisas que eu compro, de eletrodoméstico. Aí quando eu vejo que já faz muitos anos, aí não, aí eu vou olhando, vou jogando, fica mais fácil. É igual conta de luz. Eu quase não recebo, ó, eu só recebo de papel só a conta de luz. A com gás, ela vem no meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo. Agora, quando dá problema, eles mandam avisar, aqui o condomínio avisa. Mas aí pego, abro o aplicativo, pago no código de barra e pronto. A luz, que mais? A internet, o meu celular, tudo eu pago pelo código de barra. Então, mas tudo tem senha. E a senha eu tenho um caderninho que eu tenho no meu celular, mas eu tenho no papel. Porque já, agora mesmo, esses dias, eu não sei o que aconteceu, que o celular, todos os nomes das pessoas que eu tinha, o nome da pessoa, o bloco, o apartamento, voltou só número da pessoa. E agora, para me saber quem é, esse número de quem é. Olha, eu fui baixando, pegava, batia no nome da pessoa, olhava, de foi fulano tal. Aí eu pegava lá e colocava. É bloco 7, aí ia lá, aí via, às vezes tem um nome, salvar, e às vezes não tinha. E eu tinha que saber. Aí, conforme as pessoas foram me procurando, tem Alves, tem Alves, tem Alves. Aí eu digo, fulano, me mande seu bloco, seu apartamento. Então, e aí, o que tem nada a ver o que você está falando? É porque todo dia a gente aprende. Hoje eu aprendi andar de ônibus, não, andar de ônibus você anda, sim, mas às vezes a gente fica no ponto do ônibus muitas horas e você sai da sua casa porque você não sabe o horário. E hoje eu aprendi. E eu agradeço muito a Deus porque todo dia eu aprendo um pouco. E aí, eu conversando hoje com a minha colega e ela falando para mim. E eu perguntei, vamos fazer... Eu já fiz curso de informática 2 vezes, mas como as coisas mudaram tanto, algumas coisas eu estou aprendendo aqui no YouTube, com notebook e tal, eu estou aprendendo. Mas eu queria aprender outras coisas. E era isso que eu queria falar para vocês, que não tenha resistência de querer aprender. Se alguém te ensina, aí eu fico, não, mas não faz não. Vai me explicando. Não, você vai aqui, não sei o quê. Aí hoje ela me ensinou. Ó, vai lá em ferramentas, em catálogo, aí você vê as coisas que eu já tinha feito e nem lembrava mais. Aí hoje eu divulguei os produtos, as coisas que eu tinha. Eu digo, nossa, é muitas informações, gente. E se você não tiver... E eu falando com a moça hoje que veio pegar aqui produto, ela veio pegar uns paninhos que tem todas as cores de pia e produto, né? E nós conversando. E ela falando que a gente, quando a gente sai da sala de aula, a gente deixa de exercitar, a gente deixa de esquecer. Até carro, gente. Eu passei uns meses, acho que meses sem dirigir, e tem hora que a gente, opa, peraí. Aí pensa assim, a gente nunca esquece, mesmo que eu ande de bicicleta. Mas a minha irmã andava de bicicleta, e hoje ela não sabe mais andar. E pelo fato de eu ter dirigido moto muito tempo,
Muito tempo eu pegava a moto do Cavu e andava dentro daquela Parnaíba, gente, que era... E quando eu fui pegar a moto de uma colega minha lá na Parnaíba, eu tutubiei. Tive que fazer vários dias, porque já, para ir lá no centrão, não. Até que eu peguei uma LED, que não precisa de passar marcha, é só você acelerar, e eu fui para a praia. E essa praia, ela é perigosa, a gente tem que subir uma ponte. E eu fui. Você entendeu como é que as coisas que a gente não pode deixar de exercitar? A gente não pode deixar de dirigir, mas tem que parar uns dias também. Porque hoje eu fui, deixei o carro e saí a pé. E o que aconteceu? A perninha doeu, porque está acostumado só sair do condomínio, o carro fica em frente, geralmente as vagas sujas ali, põe em frente, e vou ali no supermercado, vou de carro, vou ali no sacolão, vou de carro, vou ali na padaria, vou de carro. E nossa perna, ela precisa ser, a gente precisa caminhar, exercitar, porque ela fica acostumada no bem bom de não fazer nada, e quando você faz, então a mesma coisa, o aprendizado, gente, é a mesma coisa, você não pode deixar de aprender, você não pode deixar de ler, você não pode, não estou falando que você tem, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Ficar muito tempo no celular te prejudica a vista e tem coisas que você não cresce. Você só fala, ou então você põe no seu Face ou no Instagram, não sei, a mesma coisa. Então você não está tendo conhecimento. Você está sendo mesmo de papagaio, repetições de palavras. E não é isso. Você tem que ter conhecimento. Digita lá em cima. Eu quero aprender isso. Lá, digita. Aí vem aparecendo muitas coisas. Outro dia, aconteceu um episódio que, pelo fato de eu estar lendo a lei da atração, e muita coisa é espiritual. E começou a aparecer um bocado de mulher aqui botando baralho. Você que é virginiana e não sei o que, você não sei o que, o seu amado não esquece de você, tá apaixonado por você. Gente, eu achei isso, aí comecei a rir. E essa pessoa chegou aqui, você tá assistindo isso aí? Eu digo, o que é isso? Isso aqui é como se fosse baralho, carta de baralho. Eu digo, não, mas uma coisa puxa a outra. Eu estava vendo algumas coisas de Chico Xavier, assim, do como foi a infância dele, como é que ele se tornou aquela pessoa. Gente, mas tu é evangélica, você não pode. Gente, é conhecimento. O carnaval. Eu não estou dançando, mas você está assistindo o carnaval? Eles são... Não, eu não digo aqueles carnaval assim de rua e aquela bebedeira, aquela coisa e não, aquilo não. Aquilo já não é coisa de Deus, aquilo é coisa do capeta. Agora, e o carnaval? Não, o carnaval ele tem história. Ele tem uma história, ele conta uma história de alguém. Eu não assisto, é porque agora mesmo, primeira noite do desfile no Anhembi. Mas eu não tenho paciência de ficar vendo tanta gente. Eu não tenho. Não. Mas se você for parar para analisar, ele tem história. História de não sei o que, 30, história a vida do Caetano Veloso, a vida... Então ele conta a história do que aconteceu de 1900 e pouco, não sei onde, como é que era, aconteceu, os índios. Então tem uma história. A história do Silvio Santos, né? Fizeram homenagem no carnaval. Então, ele tem uma história, assim, na passarela. Lógico que eles enfeitam, faz aqui, é muito dinheiro. Eu sei como funciona isso daí. Porque lá em Recife, quando eu tive blocos que eu saí, e a gente vai comprando o ano inteiro, pagando, para poder ter aquela fantasia aqui. Aí eu quero sair disso, então é tanto. E aí você vai pagando, você vende camisa, tudo. Então, isso aí, o que eu quero falar para você, que é bom a gente saber sempre um pouco de alguma coisa. Não ser leiga nas coisas, não ser resistente. E que a gente pode mudar sim. Às vezes as pessoas falam assim, pau que nasce torto, morre torto. Mentira, gente. A gente pode mudar sim.
Porque é o aprendizado, é o conhecimento que te faz mudar. Deus te mostra, te põe aqui. Se eu fosse falar, passar o dia todo aqui contando umas histórias, que você ia se cansar de ouvir no YouTube. Mas tudo na nossa vida partiu de um conhecimento. Partiu de alguma coisa. Ninguém é o que é à toa, não. Eu sei que tem muita gente que, opa, peraí, nós temos o certo e o errado. Como é que você não sabe o que é o certo e o errado? Olha, aqui, tem certas coisas que você faz que você sabe que isso aqui não é certo. Tem certas coisas que você faz que você sabe que é errado. Então eu digo assim, então se já que você sabe, por que você está nessa situação? Eu não procuro, assim, as coisas acontecem, eu fico nos meus pensamentos, mas eu não procuro querer fazer aquilo que eu sei que mais cedo ou mais tarde, aqui ó, aquele lá de cima, ele te mostra. Então, procure saber, aprender, ter conhecimento, mas que te dê coisas boas. Tudo certinho, porque Deus te dá direitinho. E se chama portas abertas. Então era isso que eu queria falar para você, que não seja resistente ao conhecimento. Eu acabei de tomar um remédio não, complexo, e eu tinha dado para essa pessoa tomar, não deu a mínima importância. E eu terminei ontem de tomar, e os benefícios que ele me trouxe. Eu estava com um problema muito assim na visão, e eu sei que foi quando eu fui lá na UBS, e ele me perguntou se eu tomava algum tipo de suplemento. Aí eu fui e falei. Então, às vezes a gente recusa certas coisas, não vou tomar isso não. E às vezes a gente está jogando coisas boas fora, né? Por isso que eu sou, assim, sou muito grata quando as pessoas me ensinam as coisas. Isso eu já sei. Ih, não quero mais saber disso não. Eu quero, se eu não sei, eu quero aprender. Eu sou eterno aprendiz. Não, mas você é não sou enciclopédia. E todo dia eu aprendo um pouco. Você aí, tente pensar no que isso que eu estou falando. Nossa, eu recuso tanto, né? Eu recuso tanto aprender. Por que eu sou assim? Mude a partir de hoje. Olha o aprendizado, você andar a pé, caminhar e observar o ser humano, as coisas boas, porque Deus está falando assim, vai andar. Eu vou te ensinar, Ele põe. Aconteceu um episódio aqui que essa eu não vou contar não, porque o negócio é brabo. Mas Deus não deixa nada oculto. E essa semana aconteceu uma coisa comigo. Eu vim a pé, sem querer conhecer uma pessoa. E ela estava me falando sobre a previdência que tinha tirado dinheiro. E aí eu fui falando, uma história chegou alta. E eu descobri uma coisa que eu não queria. Mas a vida é desse jeito. Deus é maravilhoso e Ele sempre está me alertando. Pense nisso, que se você começar a pensar nisso, Deus vai te mostrar. Presta atenção aos sinais. Que Deus, Ele dá os sinais. Talvez naquele momento, mas na hora Ele te mostra. E agora, eu estou feliz, estou em casa. Vamos comer ao vinho.